E aí, pessoal, vamos lá para a nossa segunda videoaula. No anterior, a gente falou um pouquinho sobre esses incidentes, certo? E acidentes ambientais que aconteceram pelo mundo, inclusive no Brasil. E tudo isso trouxe uma conjectura, trouxe um ambiente de debate para que a gente tivesse, né, questões aí, acordos firmados entre diversos países no intuito dessa proteção ambiental. E trazendo um pouquinho para o lado do aspecto civil-cultural, a gente vai ver que um dos acordos, como por exemplo a Eco 92, a Eco 92 vem trazer uma convenção relacionada a florestas. Então, tudo isso são consequências relacionadas a esses debates, né, esses acordos internacionais que ocorreram pelo mundo, tá bom? Vamos aqui dar uma olhadinha, inicialmente, num acordo, tá? Segundo essa linha de tempo, segundo esse mesmo período que a gente viu anteriormente. Então, o que a gente consegue observar, né? Esses encontros, essas conferências ambientais, pessoal, elas aconteceram principalmente aí entre a década de 60, chegando aqui até mais ou menos o século 21, pós-década de 90, anos 2000, enfim. Então, a gente tem uma sequência aí, dentro de cada década, dentro de intervalo de tempo, de debates, alguns debates bem específicos, tá? Por exemplo, quando a gente vai para a década de 90, a gente passa a ver uma intensificação sobre debates relacionados a mudanças climáticas, por exemplo. Quando a gente vai para a década de 70, a gente vai observar uma preocupação maior, um debate maior a respeito, por exemplo, de situações com relação a atividades, né? Indústria, comercialização, enfim. Então, cada década dessa ela tem uma característica marcante. E isso é interessante observar. Agora, o que também é um ponto bastante interessante? Como a gente falou, alguns fatores eles foram essenciais para que esses encontros eles acontecessem, certo? Deixa eu ver aqui, só um minutinho. Alguns pontos aí eles foram essenciais para que essa preocupação, de certa forma, acontecesse. E um dos pontos principais, pessoal, está relacionado a esse crescimento populacional, certo? À medida em que a população mundialmente foi crescendo, o que foi acontecendo com a questão do meio ambiente? A gente passou a ter uma exploração maior com relação a essas questões ambientais, certo? Antigamente se tinha uma noção de que os recursos ambientais eles eram infinitos, a capacidade do planeta ela era de certa forma infinita. E aí, com o passar do tempo, a gente foi observando que não acontece dessa forma. Pelo contrário, os recursos eles são finitos. E é daí o porquê do debate de se tentar fazer algo relacionado a uma conservação. O que é a conservação ambiental? É o uso racional com relação aos recursos naturais. Em silvicultura, especificamente, eu preciso fazer uma exploração racional de uma floresta. Eu preciso saber a forma correta, o manejo correto, como que deve ser feita essa exploração, para que eu justamente não cometa não somente um crime ambiental, mas também para que eu possa dar um ordenamento, uma segurança para a minha área que vai ser explorada. Então, todos esses pontos eles são enfoques com relação a esses encontros ambientais. E esse aumento populacional acrescido, digamos, desse avanço tecnológico, ele foi trazendo aí consequências, certo? Com relação a aspectos de poluição e também com relação a aspectos de degradação ambiental. Então, esses aspectos, eles vêm trazendo toda uma conjectura, um debate, para que justamente os órgãos chegassem, né, os países, perdão, chegassem a discussões relacionadas ao meio ambiente. Então, a gente vai iniciar aqui. Está avançando, tá? Pronto. A gente vai iniciar aqui, pessoal, pela década de 60, tá? Mais precisamente aí no ano de 62. No ano de 62, a gente tem um marco histórico com relação ao debate das questões ambientais, que é o ano em que essa autora aqui, essa senhora riquíssima, que tem uma contribuição enorme aqui para a sociedade, senhora chamada Raquel Carlson, certo? Faltando aqui o Raquel Carlson. Raquel Carlson, pessoal, ela vai lançar uma obra em que ela vem trazer as preocupações relacionadas ao uso de químicos, de fertilizantes, tá? Inicialmente até ela descobriu, né, fez a descoberta de uma substância chamada de DDT. Então, pessoal, Raquel Carlson, à época, né, vem trazer a descoberta do DDT, que é o diclorodifenil tricloretano.
E ela vem trazer justamente o quê? Vem trazer esse debate relacionado ao uso de químicos, certo? Inicialmente, acreditava-se que o DDT não teria potencial ofensivo, digamos assim, com relação ao homem, sendo mais restritos a aves. Só que com o passar do tempo, a intensificação dos estudos, se observou que o DDT, no caso, ele pode sim, inclusive, chegar aqui à contaminação com relação a cadeias tróficas, né? A gente tem aqui um gráfico, né, uma imagem, que vem trazer um aspecto relacionado ao que a gente chama de biorremediação, certo? De bioacumulação. Esse nível de bioacumulação, ele vem justamente me trazer aqui a escala de acúmulo com relação ao DDT em relação aos níveis tróficos, tá? Então, Raquel Colson vem trazer justamente uma dúvida, vem trazer um questionamento com relação à nossa população, que é justamente o quê? O conhecimento relacionado ao meio ambiente. Então, a partir dessa década de 60, a gente começa a observar que faz-se necessário um amplo debate, um questionamento maior com relação às questões ao conhecimento ambiental de uma forma em geral. Então, essa década de 60 ela é marcante, principalmente por aspectos como esse. Quando a gente entra aqui na década de 70, a década de 70 é muito marcante para as questões ambientais, pessoal. Principalmente em função de dois pontos aqui, tá? Ambos aconteceram no ano de 1972. O primeiro ponto está relacionado justamente a gente pode chamar de um órgão, né? Vamos dizer assim, que era chamado Clube de Roma. O Clube de Roma era nada mais do que um grupo formado por pesquisadores, cientistas, certo? Da Universidade do MIT, né, que é o MIT chamado, e desse Clube de Roma a gente surgiu aqui, vieram a publicação, né, de um relatório que é chamado de Limites do Crescimento, tá? E esse relatório ele trazia, em síntese, assim, principalmente dois debates, tá? O primeiro debate era relacionado ao modelo econômico que era, digamos que, divulgado amplamente no mundo, né? Os aspectos relacionados ao capitalismo. E, paralelo a isso, a gente tem também os aspectos relacionados à extinção, digamos que, um regramento com relação ao uso dos recursos naturais, essa finitidade. Passou-se cada vez mais a ter um debate maior com relação a essa exploração dos recursos naturais, que até então se tinha a ideia de ser finito, mas, na verdade, a partir desse relatório, né, dos limites do crescimento, passou-se a observar que a gente chegaria em determinada situação com o quê? Com uma escassez dos recursos naturais. Como é que eram baseados os estudos? Os estudos eles eram baseados principalmente em simulações matemáticas, né? Essas simulações matemáticas tinham três pontos principais que eram estudados, né? O primeiro era o crescimento populacional, os níveis de poluição ocasionados e, por último, a gente tem o esgotamento dos recursos naturais. Tudo isso foi feito em um horizonte de 100 anos, tá? Então, o Clube de Roma vem trazer essa contribuição na década de 70, especificamente no ano de 72, alertando para pontos relacionados ao crescimento populacional e o esgotamento dos recursos naturais. E isso aqui vem me trazer um outro indicativo, que é o quê? Que são os níveis de contaminação ambiental com relação à nossa população. Então, o Clube de Roma teve a sua importância, principalmente relacionada a essas simulações, né? A essas projeções com relação à nossa população. Considerando ainda o ano de 1972, a gente vai ter aqui, pessoal, talvez a conferência mundial mais conhecida, né, que foi mais amplamente divulgada, que é a Conferência de Estocolmo, certo? A Conferência de Estocolmo, pessoal, que aconteceu na Suécia no ano de 1972, ela também é conhecida como Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, tá? Teve como líder aqui Maurice Strong, que vem justamente levantar esses debates, levantar essas situações relacionadas a esse crescimento, a essa exploração mundial com relação aos recursos naturais. E teve a participação aqui de 113 países e cerca de 250 ONGs, que são as organizações não governamentais. Quais os pilares principais debatidos na Conferência de Estocolmo? Primeiro, pessoal, o modelo
de desenvolvimento proposto, um modelo de crescimento, né? Estocolmo vem tentar propor aí justamente o repensar, a reflexão com relação ao que era proposto à época. Também vem trazer inicialmente um conceito, né, relacionado à questão do desenvolvimento sustentável. É justamente a partir da Conferência de Estocolmo que a gente vai ouvir falar nesse termo, que a gente vai começar a discutir, a gente vai começar a ter os debates relacionados ao desenvolvimento sustentável. E também, e claro, a conservação dos recursos naturais, né? E também a gente vai ter uma preocupação inicial com relação ao quê? A conservação genética desses recursos naturais, tá? E claro que tudo isso envolve a questão de fauna, de flora, enfim. Então, a partir de Estocolmo, a gente tem principalmente esse pilar aqui, né? Esses 3 pontos que foram debatidos com relação a essa conferência, né? Que contou com vários países. Os produtos dessa conferência. Basicamente, pessoal, a gente tem aqui a declaração sobre o meio ambiente, tá? Essa declaração, ela vem trazer ainda um plano de ação mundial. O que é um plano de ação mundial? Vários países, com essa mesma linha de raciocínio, fizeram um planejamento, né? Que isso vai vislumbrar metas. Os países passaram a ter metas no sentido de o quê? De trazer melhorias ambientais. E também, paralelo a isso, a gente tem o PNUMA, tá? O PNUMA, que nada mais é do que uma espécie de órgão que visa monitorar, né? Ele traz ações de monitoramento com relação a questões ambientais, a questões que acontecem no mundo inteiro, tá? O que a gente ainda tem de informação com relação a Estocolmo? É a partir de Estocolmo que a gente vai ter os debates, né, a intensificação desses debates. Os países passaram a ter aí uma preocupação maior. E isso tudo vem vislumbrar lá na década de 80. Quando a gente vem para a década de 80, pessoal, a gente consegue observar algumas preocupações ainda em relação a essa degradação ambiental, a essa poluição ambiental e também a necessidade de eu estudar esse meu meio ambiente. Essa necessidade de estudo vem principalmente através do que a gente chama de EIA. O que é um EIA? É um estudo de impacto ambiental. Através desses estudos ambientais, a gente passou a perceber de que forma essas consequências estavam sendo trazidas com relação ao nosso meio ambiente. E, paralelo a isso, a gente passa a ter um instrumento que a gente chama de avaliação de impacto ambiental, que nada mais é do que o quê? Do que uma ferramenta. E quando a gente fala em ferramenta, a gente fala em regulamentação. Professor, não estou entendendo. Indiretamente, eu estou lhe dizendo que na década de 80, mundialmente, os países passaram a ter uma ferramenta para tentar avaliar os impactos ocasionados. E essa ferramenta é chamada de avaliação de impacto ambiental. Tá bom? A década de 80 também é marcante, pessoal, pelo primeiro IUCN. O que é o IUCN? Nada mais é que uma estratégia mundial. Vários países passaram, se juntaram com o objetivo de criar uma estratégia mundial que levassem ações de conservação. O que isso é? O que isso refletia? Isso nada mais era do que um plano a longo prazo, em que envolvia esses países, principalmente os países segmentados da ONU, tá? Que tinha como objetivo principal a conservação dos recursos biológicos. Lembra daquela preocupação com relação à conservação genética? Isso tudo que iniciou lá na década de 70 vem trazer toda uma reflexão, uma discussão já na década de 80. E também, outro fato bem marcante na década de 80, especificamente no ano de 87, é justamente o lançamento do relatório Novo Nosso Futuro Comum. Tá? Esse relatório, que foi justamente, digamos que liderado aqui pela doutora Gro Harlem Brundtland, que foi a primeira-ministra por diversas vezes, né, países como a Noruega. E essa primeira-ministra, ela vem levantar, ela vem trazer esse debate junto ao relatório. E esse relatório que foi feito por diversos países vem agora trazer conceitos relacionados ao desenvolvimento sustentável. Quando a gente ouve falar nas metas do desenvolvimento sustentável, nada mais são do que justamente conceitos que foram debatidos, que foram, digamos, inicializados lá na década de 80. Quando a gente entra aqui na década de 90, a gente passa a ter uma outra preocupação agora. Como a gente falou, cada década ela tem
pontos marcantes com relação aos debates ambientais. A década de 80, pessoal, a década de 90, pessoal, ela é muito marcante com relação à preocupação das questões climáticas, tá? A gente passa a ter aqui um debate maior, a gente passa a ter uma preocupação maior com relação às preocupações climáticas e a interferência, né, a influência que isso vai trazer com relação ao quê? Com relação aos ecossistemas. É em 1992, tá? Em Genebra, na Suíça, que a gente vai ter a nossa primeira conferência mundial sobre o clima. E isso vem trazer discussões ambientais que se refletem até hoje ainda no ano de 2020. Após essa primeira conferência, a gente já teve várias outras, com o intuito justamente o quê? Vários debates com o intuito de discussões a respeito do clima, né? As consequências que isso reflete na sociedade. E um outro aspecto também, bem marcante com relação a essa década de 90, são os debates a respeito de um tema chamado de qualidade ambiental. Quando eu falo em qualidade, o primeiro aspecto que a gente pensa o que é uma segurança, né? Um conforto. E a qualidade ambiental visa justamente tentar achar esse equilíbrio, tá? Através da conservação dos recursos naturais. Então, eu preciso da exploração, mas uma exploração ordenada, uma exploração que garanta, tanto para os presentes como para as futuras gerações, o uso dos recursos naturais. E toda vez que eu falo em qualidade ambiental, gente, dois pontos são importantes de serem comentados aqui. O primeiro é o uso racional das formas de energia. É daí que a gente tem uma gamificação, né? uma dinamização com relação às formas de energia, né? Energia verde, vamos dizer assim. Quando a gente fala em energia eólica, que não é um tipo de energia que não tem impacto, não existe isso. Todas as formas de energia causam alguma forma de impacto ambiental, que pode ser positivo ou um impacto negativo. E também a gente passa a ter um debate sobre um outro termo muito específico, que é a avaliação do ciclo de vida, a incorporação de matérias-primas dentro do processo. Eu vou reutilizar matérias-primas no meu processo. E isso é bem marcante também nessa minha década de 90. Na década de 90 também, pessoal, a gente tem um outro evento que é muito significativo, principalmente para o Brasil, porque ele se iniciou aqui, né? Aconteceu aqui, que é a Eco 92, que também é chamada de Conferência das Nações Unidas, ou também chamada de Rio 92. A Eco 92, pessoal, ela vem trazer algumas preocupações, né? Ela vem retomar os debates, né, os projetos que se iniciaram lá em Estocolmo, no ano de 92. Só que, além disso, ela vem trazer alguns outros elementos. Ela vem trazer justamente debates relacionados ao clima, à água, ao transporte coletivo, ao turismo ecológico e também aspectos como a reciclagem. Lembra que no slide anterior a gente falou um pouquinho sobre a avaliação de ciclo de vida. E isso tem uma relação direta com relação aos aspectos de reciclagem, de reincorporação de matéria-prima dentro do processo. Então, Estocolmo, a Eco 92, né, a Rio 92, ela vem ser muito característica por essa retomada dos debates lá que se iniciaram lá em Estocolmo no ano de 1972. E como produtos, o que a gente teve em Rio 92? A gente saiu o Brasil saiu, né, com a Rio 92 com alguns acordos oficialmente, acordos oficiais internacionais que foram firmados, tá? E basicamente foram esses 5 aqui. O primeiro é a Declaração do Rio sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento. Isso vem trazer todo um reflexo com relação às questões ambientais, tá? E também ao desenvolvimento sustentável, as políticas de desenvolvimento sustentável no Brasil. A gente vem também com um produto, a Agenda 21 e os meios para a implementação dela, a Convenção sobre Mudanças Climáticas, que já é um produto e que isso vai refletir em debates, né, sobre a mudança climática futura, a Convenção sobre a Diversidade Biológica e também a Declaração das Florestas. Tá? Esse aqui foi o aspecto que eu falei com relação à Rio 92. É a partir da Rio 92 que o Brasil também vai se preocupar, vai começar a debater pontos específicos com relação à questão das florestas. Então, o Brasil teve sua participação significativa, tá? Com relação ao ECO 92. Mais à frente também a gente vai ter uma nova participação do Brasil em um acordo oficial internacional, em um evento, né, em acordos internacionais com relação ao meio ambiente. Mas a gente tentou trazer aqui alguns pontos principais com relação a esses acordos
mundiais, tá bom? Então, pessoal, a gente finaliza aqui a nossa segunda videoaula, tá? Vocês vão desculpar se for um pouquinho apressado, mas é com o intuito de tentar passar o maior ritmo, maior informações para vocês, tá bom? Observem os slides, a gente está deixando a plataforma também. Qualquer dúvida que vocês tiverem, conversem com a gente, tá bom? Valeu, tchau!